E aí, pessoal, tudo bem com vocês? De volta para mais um mergulho profundo aqui no Deep Dive. Opa, preparada para desvendar mais mistérios. Sempre. E hoje, Dolores, a gente vai se aventurar pela história de uma casa. Mas calma, não é qualquer casa, não. Uma casa centenária em Cristais Paulista. Oh, centenária, me fala mais sobre isso. É isso aí. A gente conseguiu registros de propriedade, histórias da família, tudo para entender como essa casa viveu ao longo de mais de um século. É como abrir um baú do tempo, sabe? Nossa, que demais. Mais de um século, Zé. Quantas histórias aquelas paredes devem guardar? Alegrias, tristezas, festas, mudanças, tudo acontecendo sob o mesmo teto. Pois é. E a gente vai poder acompanhar essa jornada através de documentos e relatos. A casa fica na Rua Prudente de Moraes, número 614, que depois virou Avenida Antônio Prado. Interessante. E o que a gente sabe sobre os primeiros anos dessa casa? Os registros nos mostram que a construção é de 1917, com materiais de primeira qualidade, viu? Tijolos, telhas, assoalho, tudo bem caprichado. E como era a casa por dentro? Olha só, Dolores. Já naquela época, a casa tinha instalação elétrica e fogão a lenha com chapa. E para você ter uma ideia da amplitude, 4 metros de pé direito. 4 metros de pé direito. Nossa, devia ser super arejado. Imagina o ventinho batendo naqueles dias quentes de Cristais Paulista. Devia ser uma delícia e com luz elétrica e fogão modernoso, era luxo na certa. Pelo jeito, a gente vê que o pessoal já valorizava o conforto há mais de 100 anos, né? Com certeza. E pelos registros de propriedade, a gente consegue até traçar um perfil dos primeiros moradores. O primeiro dono foi o Jerônimo Coelho da Fonseca em 1917. E o que ele fazia? Sabe o que é curioso? A profissão dele não está listada. E o que isso significa? Naquela época, quem tinha posses não precisava provar nada, né? Então, provavelmente ele era bem rico e não precisava de uma profissão formal. Faz sentido. Depois do Jerônimo, quem ocupou a casa? A casa passou por vários donos. Eduardo Alves Pereira Caldas, Dr. Cecílio Garrido Ferreira, que era dentista em Uberlândia. Uberlândia? Que interessante. João Rosendo Marques, que era lavrador, Francisco de Assis Branquinho, também lavrador, e Eugênio Joaquim Machado, um comerciante. Olha só que interessante. A gente vê uma mudança de perfil, né, dos primeiros moradores, possivelmente mais abastados, para trabalhadores rurais e comerciantes, é verdade. Isso reflete a própria transformação de Cristais Paulista, né, uma cidade em constante mudança, assim como a vida dentro daquela casa. Exatamente. É como se a casa fosse um espelho da cidade, acompanhando as mudanças sociais e econômicas ao longo do tempo. Mas sabe o que me deixa curiosa? O que é? De cada um desses donos, só restaram os nomes e as datas. Me faz pensar em quem eles eram, como viviam os histórias. É, a gente fica imaginando, né, que tipo de histórias eles viveram ali. Mas tem um período especialmente misterioso nessa história toda. A época em que a casa virou pensão. A pensão da Dona Genara. Só o nome já atiça a curiosidade. Verdade. Mas, infelizmente, os detalhes dessa época se perderam no tempo. Não temos fotos, documentos, só a memória local guarda a lembrança da Dona Janara e da pensão. Que pena. Peraí, foi antes de 1951, certo? Era um período bem diferente. Né? Quem seriam esses viajantes se hospedavam ali? Pode ser qualquer um, desde trabalhadores rurais até, quem sabe, bandidos em fuga. A imaginação vai longe. Podia ser mesmo. Sem registros, a gente só pode especular, mas a própria estrutura da casa nos dá algumas pistas. Os cômodos da frente, conectados por um corredor, provavelmente eram os quartos da pensão. Faz sentido. Imagina a Dona Generara recebendo os hóspedes, cozinhando para todo mundo. Que trabalheira. E aí, em 1951, um italiano chamado Giuseppe Livera compra a casa. Ele era lavrador e tinha um sítio na região da Chave da Taquara. Hum. Mas por algum motivo ele vendeu tudo e se mudou para lá. Que é mudança radical, né? Vendeu um sítio inteiro pra morar na cidade. Me faz pensar se Cristais Paulista estava passando por um período de crescimento na época, atraindo mais gente. Faz sentido. Talvez a cidade oferecia mais oportunidades, ou a vida no campo já não era tão vantajosa. Quem sabe? Mas é uma mudança e tanto. E a família dele? Como eles se adaptaram a essa mudança? Parece que a esposa do Giuseppe, Maria Mantovani, não ficou muito feliz com a mudança. Ela amava o sítio, a vida no campo. Mudar pra cidade foi um baque pra ela. Acontece? E, infelizmente, em 1955, ela sofreu um acidente e faleceu. Nossa, que triste. A casa já tinha visto alegria, mistério e agora tristeza também. Mas a vida segue, né? É verdade. E em 1957, Chan, 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 casamento duplo. Isso mesmo. O filho do Giuseppe, Antônio Oliveira, e a neta Petrolina Maria Oliveira se casaram no mesmo dia. Imagina a festança que foi.
E tudo indica que Giuseppe não economizou na comemoração. Pelo que dizem, ele comprou vinho a rodo. A gente consegue até visualizar a cena, né? Casa cheia de gente, música, comida, que momento especial. Com certeza. E a partir daí a gente começa a ter mais detalhes sobre o dia a dia da família Oliveira, principalmente sob o comando de Antônio. Eles viviam num tempo bem diferente do nosso, né? Sem internet, sem celular. É verdade, imagina como era a dinâmica familiar naquela época. Bom, pra começar, ter televisão era um luxo que poucas famílias podiam ter. Então adivinha qual era o ponto de encontro da casa? A mesa de jantar. Acertou em cheio. Era ali que eles se reuniam pra comer, conversar, jogar cartas, receber os amigos. Era o centro da vida social da família. Nossa, quanta história, né? E a gente parou na família Olivera nos anos 80, com a casa já modernizada. É verdade, com a entrada mudada, sofá na sala, até televisão. Mas parece que eles ainda gostavam de manter as coisas tradicionais, né? Preferiam rádio e TV. É, vai entender. Cada um com suas preferências. Mas falando de tradição, a gente não pode esquecer da Antônia, esposa do Antônio. Ela tinha um jardim que, pelas fotos, era o xodó dela. Era mesmo. Um jardim cheio de flores coloridas, cuidado com todo carinho por ela. Me lembra da minha avó, que também amava suas plantas, era o cantinho dela, sabe? Ah, Pra relaxar. que legal! Imagina o cheirinho de terra molhada, o canto dos passarinhos, as cores vibrantes. Vivia ser um refúgio de paz no meio da cidade. E o que mais a gente sabe da vida da família nos anos 80? Eles gostavam das coisas tradicionais, mas será que se adaptaram às mudanças da época? Então, pelos relatos, eles tinham um pé no passado, mas também estavam abertos ao novo. A televisão na sala é um exemplo, né? E nos fundos da casa, eles tinham um pomar. Um parreiral de uvas plantado pelo próprio Giuseppe, um pé de jabuticaba, uma mangueira. Nossa, que delícia. Frutas fresquinhas direto do quintal. As crianças deviam adorar. Ah, com certeza. E para completar a cena bucólica, a gente não pode esquecer do galinheiro. Acordar com o canto do galo devia ser parte da rotina. É incrível como essa casa nos transporta para um tempo diferente, né? Hoje em dia a gente vive conectado, correndo para lá e para cá. E essa casa nos lembra da importância de desacelerar, apreciar as coisas simples da vida. Falando em coisas simples, a gente tem mais detalhes dos cômodos da casa. Sim. A cozinha era o coração da casa, com um fogão a lenha para preparar as refeições. E a mesa de jantar era enorme. Era ali que todos se reuniam para comer, conversar, jogar cartas. Era o centro da vida social da família. Que legal. Imagina as histórias compartilhadas ali, as risadas, as refeições em família. E os quartos. Eram simples, mas aconchegantes. Camas de madeira maciça com lençóis bordados pela Antônia e armários guardando as roupas e objetos da família. Consigo imaginar a Antônia bordando os lençóis, caprichando em cada detalhe. Era um tempo que as coisas eram feitas com mais cuidado, né? E a sala de estar, a gente sabe que tinha sofá e televisão, mas e o resto da decoração? Era um ambiente acolhedor, com móveis de madeira escura, cortinas de renda, quadros nas paredes. E não podia faltar um tapete felpudo no chão para dar aquele toque de conforto. Que charme! Consigo visualizar a família reunida ali assistindo televisão ou ouvindo rádio. É verdade. E nos fundos da casa, além do pomar e do galinheiro, tinha um quintal enorme, com espaço para as crianças brincarem. Tinha balanço, gangorra, até uma casinha de boneca. Era o paraíso da criançada. E essa casa era mais do que tijolos e telhas, né? Era um lar de verdade, cheio de vida, histórias, memórias. Com certeza. E ainda temos mais detalhes fascinantes para te contar sobre essa casa centenária. E aí, pessoal? De volta para finalizar nossa viagem pela história da casa da Rua Prudente de Moraes. Nossa, passou rápido, né? Mas ainda temos algumas surpresas. A gente parou nos anos 80, com a Antônia cuidando do jardim, a família aproveitando o É pomar. verdade, era um pedacinho do interior no meio da cidade. É, Mas me fala, Ah. o que aconteceu com a casa depois dos anos 80? exatamente. As fotos mostram que a fachada foi preservada, mas o interior passou por uma grande transformação. Aquele fogão a lenha que a gente imaginou provavelmente foi aposentado. Nossa, que mudança. E a sala de estar? A televisão antiga, o rádio? Será que ainda estão lá? A sala também ganhou um visual mais contemporâneo, com móveis novos, sistema de som, mas o interessante é que mantiveram alguns elementos originais, como o piso de madeira e as janelas. Que legal. É como unir o antigo e o novo, né? Preservar a história sem abrir mão do conforto. Exatamente. Essa mistura cria uma atmosfera única, cheia de personalidade. Caramba, a casa virou um verdadeiro refúgio. E a gente acompanhou cada fase, né? Dos primeiros donos, a pensão da dona Genara, a família Livera, as festas, as dificuldades. E agora essa nova etapa. É como se a casa tivesse vivido várias vidas em uma só. E o legal é que ela continua de pé, testemunhando a história da cidade e de todos que passaram por ali. É verdade, essa casa é um símbolo da nossa história. E a gente espera que essa viagem no tempo tenha inspirado vocês a olhar para as casas ao redor com outros olhos. Cada casa guarda segredos, histórias. E nunca se sabe que mistérios estão escondidos por trás daquelas paredes. É isso aí. A gente se despede por aqui. Até a próxima.